Oi gente, tudo bom? Eu sou a Ana Lu e eu li Antropoceno, Notas sobre a Vida na Terra, do John Green, com tradução para o português do Alexandre Raposo e do Ulisses Teixeira. O John Green foi um escritor que marcou muito o começo da minha vida adulta, ali os primeiros anos dos 20 anos. O primeiro livro que eu li dele foi A Culpa das Estrelas, na época que o livro foi publicado aqui no Brasil e bombou, o que fez com que os outros também começassem a chamar a atenção e ser publicados. E enfim, eu li cada um deles, eu curti muito a leitura de cada um, foram leituras que eu vivi intensamente. Há alguns anos atrás ele lançou Tartarugas Até Lá Embaixo, que é o único que tem vídeo aqui no canal, porque foi o que eu li depois que o canal já existia, e é um dos que eu gosto bastante dele. O meu favorito ainda é, e sempre vai ser, eu acredito, A Culpa das Estrelas, mas eu gostei bastante do Tartarugas também. E quando eu fiquei sabendo que ele estava lançando um novo livro, a princípio eu fiquei muito feliz, e depois eu fiquei muito frustrada quando eu descobri que era um livro de não ficção, nem quis saber sobre o que era, e a princípio pensei que eu não ia dar a menor moral, até que acabei indo num dos meus passeios com a minha amiga Milena na livraria e dando de cara com esse livro aqui, assim, em uma das prateleiras principais da livraria, ao que a Milena gritou muito efusiva: "Ah, o novo livro do John Green saiu!" E aí eu falei assim: "Ah, é, de não ficção, né? Não me interessei", mas eu nem sabia sobre o que era. A Milena tava tão empolgada e ela rapidamente pegou, que eu acabei não resistindo e peguei também, e a gente começou a ler juntas naquele dia mesmo, e enfim, eu descobri sobre o que se tratava. É Antropoceno, Notas sobre a Vida na Terra. Ao contrário do que o título pode sugerir, né? Eu, a princípio, pensei nessas notas como anotações sobre a vida na Terra, e na verdade são notas mesmo, como se fosse, assim, avaliações, né? Notas como notas de provas na escola. Por quê? O que o John Green faz aqui? Esse livro ele é baseado no podcast dele, que se chama Anthropocene Reviewed, em que ele dá notas de 0 a 5 estrelas para qualquer coisa que ele pense. E nesse livro, então, ele começa dando uma introdução que fala sobre como esse sistema de estrelas foi criado e como ele, na verdade, só começou a fazer sentido na era da internet, quando essas avaliações numerais passaram a ser muito mais eficientes do que avaliações em palavras, né? Afinal de contas, para um algoritmo entender que um produto é bom ou ruim, fazia muito mais sentido uma avaliação em estrelas, né, no caso, do que uma grande resenha crítica por escrito, né? E aí ele fala sobre como tudo isso meio que se perdeu e hoje em dia qualquer coisa é avaliada com estrelas. E a partir disso, então, que ele traz o podcast, que ele traz o livro para avaliar diversas questões, das mais simples às mais complexas, relacionadas ao antropoceno, que é esse período da Terra em que a gente vive atualmente. E, enfim, eu gostei muito desse livro, foi uma leitura que eu amei fazer, principalmente porque foi em conjunto com a minha amiga Milena, e a gente realmente leu juntas cada um dos ensaios que tem aqui. A gente marcava um horário, sentava e lia pra debater, pra conversar, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse livro. Bom, depois de ler esse livro, eu tenho certeza de que eu fui muito besta e talvez até imatura ao pensar que eu não ia querer ler um livro de não ficção do John Green. Por quê? O que ele sempre colocou na boca dos seus personagens são as grandes questões da vida sobre as quais ele mesmo reflete. E inclusive nesse livro a gente encontra vários pensamentos e reflexões que a gente lembra de já ter visto na boca de alguns dos personagens dele dos livros que a gente já leu. E eu lembro, assim, que uma das minhas amigas, quando leu A Culpa das Estrelas, falou que tinha um problema com ele, porque não conseguia acreditar que uma adolescente com câncer ia estar pensando tudo aquilo com aquele nível de tranquilidade, de maturidade, de reflexão. E apesar de ter concordado com o ponto dela, eu consigo passar pano pra isso e simplesmente viver o livro porque eu sou apaixonada por ele. Mas lendo esse livro, isso fica ainda mais claro pra mim. Sim, o John Green usa seus personagens pra colocar pra fora inúmeras reflexões que talvez não estivessem em cabeças de adolescentes, mas que, enfim, fazem sentido nos livros e fazem ainda mais sentido no seu livro de não ficção. O que eu principalmente gosto desse livro, e me faz lembrar uma coisa que a Socorro Racioli falou num curso de escrita criativa uma vez, foi: escreva algo que só você pode escrever. E mesmo escrevendo um livro de não ficção e colocando após cada um dos seus ensaios e reflexões as referências bibliográficas que ele traz para aquilo, o John Green ele não se avexa em colocar muito dele mesmo em cada texto. Então, o que eu gosto muito no que ele faz aqui é que ele faz sim análises muito coletivas e profundas, mas também análises igualmente profundas que partem do individual e da vivência de cada um, e que na verdade acabam ecoando e fazendo sentido quando a gente pensa em cada um de nós, né? Porque por mais que essas vivências sejam individuais, em algum âmbito elas são parecidas com a de todas as outras pessoas que vivem. E quando eu falo aqui que ele fala dos assuntos mais banais aos mais
grandiosos do mundo, eu tô falando sério. Ele avalia, sei lá, bichinhos de pelúcia, né, ursinhos de pelúcia, e nisso a gente descobre também a história de como foram criados os bichinhos de pelúcia e por que eles viraram, né, o que eles viraram hoje, e até questões universais absolutas, como o cometa Halley. Mas, em suma, o que ele traz aqui em todos os textos é uma reflexão profunda, mesmo que muito leve, sobre como a humanidade é impactada por essa coisa e como essa coisa que foi criada ou vivenciada pela humanidade impacta no mundo, no universo, na natureza e nisso que a gente vive hoje. E parece piegas, mas não é. Eu acho que o John Green é mestre em conseguir analisar assuntos muito profundos com uma leveza que lhe é muito característica e que tá em todos os livros, né? Eu acho que isso tá muito presente em A Culpa é das Estrelas, que foi o primeiro livro dele que eu li e que foi, acredito eu, o que fez mais sucesso até então, onde ele discute a vida, a morte, as relações interpessoais através de adolescentes com câncer. E aqui ele consegue fazer tudo isso. Eu selecionei alguns títulos de ensaios que se destacaram pra mim enquanto eu fazia a leitura e que eu acho que conversam muito profundamente sobre questões muito humanas. Dois deles são o Piggly Wiggly e o Banco Imobiliário. Piggly Wiggly é o nome do primeiro supermercado que foi criado já meio que nos padrões dos que a gente tem hoje em dia, e é um ensaio muito louco sobre como o capitalismo é voraz e vai se autodevorando indefinidamente. Então, quando o inventor do Piggly Wiggly lançou esse supermercado, ele acabou com os pequenos armazéns que existiam ali na sua região, porque afinal de contas era muito mais prático uma loja cheia de prateleiras e produtos não perecíveis que não precisavam de funcionários para te atender para cada coisa que você quisesse. Só que esse supermercado também foi devorado por algo mais incrível que veio depois, que está sendo devorado hoje pela Amazon, que certamente vai ser devorada por alguma coisa. Então ele faz uma análise muito profunda sobre isso, de como o capitalismo é cíclico e como a única certeza que a gente tem é de que algo pior vai vir depois para devorar o que foi ruim para outra coisa. Então, ao mesmo tempo que a gente pensa que merda de mundo a gente vive, a gente se conforta um pouco porque a gente pensa, isso que acabou de estragar o que tava ali antes de boa também vai ser estragado por algo pior. E é um efeito rebote que nunca vai parar de acontecer. De alguma forma, isso me confortou, apesar de ser horrível. Outro ensaio muito interessante que também acaba falando sobre esse assunto, né, os problemas do capitalismo, é o Banco Imobiliário, que sim se refere ao joguinho de tabuleiro, que na verdade tinha sido criado nascendo de uma ideia totalmente diferente do que ele se tornou hoje, né? Foi uma mulher que criou esse jogo, uma mulher que foi apagada pela história, como muitas outras, e que na verdade teve a ideia de criar esse joguinho para que as crianças entendessem desde cedo o quanto o capitalismo sem limites não levava a um lugar positivo, e como na verdade as propriedades deviam ser meio que divididas igualmente e aproveitadas igualmente pelas pessoas, sem que alguém vencesse muito na vida e alguém acabasse na falência. E na verdade, né, o jogo caiu em outras mãos e acabou tomando rumos completamente opostos, e hoje em dia a gente joga avidamente esse jogo querendo mesmo enriquecer e lascar o amiguinho, porque a gente só tem um ganhador nesse jogo quando todos os outros falhem, né? E, enfim, afinal de contas, o que é o capitalismo, se não isso, né? Outra dupla de ensaios que me pegou muito são Meningite Viral e A Peste. Esses são ensaios que aparecem seguidamente no livro. E enquanto em Meningite Viral ele explica um pouco, né, sobre como os vírus, na verdade, estão dominando o planeta Terra sem que a gente pare pra pensar sobre isso. E fala sobre uma dor muito individual, que foi sobre quando ele teve meningite viral e teve as maiores crises de enxaqueca que ele já teve na vida. E a partir disso ele fala sobre como a dor e sempre vai ser algo muito individual, porque ninguém vai sentir a mesma dor que você e ninguém vai acreditar tanto nela quanto você. Esse ensaio me marcou profundamente porque eu achei ele muito real. A gente acaba sempre desconfiando um pouquinho da dor dos outros e achando que eles estão exagerando, ao mesmo tempo que quando a gente tem uma dor a gente acha que ela é a pior do mundo, porque afinal de contas é aquilo que a gente tá sentindo agora. E ele faz uma reflexão muito incrível também, na minha opinião, porque ele fala que o pior da dor não é que você tá sentindo ela nesse momento, é que você sabe que daqui a um minuto você ainda vai estar sentindo ela, e daqui a um minuto também. E eu pensei assim, meu Deus, John Green, obrigada por colocar em palavras o que eu sinto, porque sempre que eu tô com dor, o meu maior medo é que ela nunca passe, e isso acaba me incomodando mais do que a dor. Enfim, ainda no núcleo doenças, mas falando sobre outro assunto, então a gente tem o ensaio A Peste, que era um ensaio que obviamente não poderia faltar num livro que foi escrito durante a pandemia, que é o momento em que o John Green resolve então analisar as pandemias pelas quais a gente viveu na história e falar que na verdade o grande problema das pandemias é e sempre vai ser socioeconômico, e que muitas pessoas morrem até hoje de doenças que
a elite, a classe média alta consideram erradicadas. E ele fala então que um dos maiores problemas, né, para as nações pobres em relação à cólera e à malária foi o fato dela ter sido erradicada para os ricos, porque ninguém mais se importa com a contenção delas e elas seguem matando milhares de vidas por ano. E isso me fez pensar muito no ponto que a gente tá atualmente da pandemia, que é a gente continua vendo mortes acontecendo em menor número, graças a Deus, mas a gente está vendo essas mortes, ainda estamos numa média aqui no Brasil de 260 mortes por dia, só que não estão mais morrendo pessoas do meu ciclo social. Durante a pandemia toda, né, vivemos essa grande dor de ver amigos perdendo parentes, de ver pessoas próximas perdendo pessoas, e isso parou de acontecer há alguns meses. E pelo amor de Deus, eu não tô dizendo aqui que eu queria que pessoas próximas estivessem perdendo pessoas, mas o fato é, nós ainda estamos tendo mais de 200 mortes diárias, e essas mortes pararam de estar ao meu redor. Então onde elas estão, né? Muito provavelmente elas estão acontecendo em áreas mais pobres, com atraso na vacinação, com falta de acesso à saúde, à informação. Então, enfim, ele faz uma análise aqui muito dolorida sobre todas as questões sociais relacionadas com isso, e que a gente sabe que é verdade, que a gente meio que sabe de tudo isso, mas que às vezes a gente precisa ler pra lembrar. Enfim, mais um ensaio que me marcou profundamente. Um outro ensaio muito interessante que faz a gente pensar muito sobre a humanidade e que me lembrou muito as reflexões do Gus em A Culpa é das Estrelas, sobre um dia você vai ser esquecido, que é a maior bola de tinta do mundo, que a princípio me faz pensar como os americanos são idiotas e megalomaníacos, mas enfim, fala sobre uma galera que resolveu criar a maior bola de tinta do mundo para que ela fosse pro Guinness, e então ela fica numa cidade dos Estados Unidos, e que até hoje muitas pessoas querem passar por lá só pra pintar mais uma camada de tinta nessa bola que já tá gigantesca. E enfim, ele vai contando essa história para depois descambar por um caminho de reflexão que diz: você vai lá, você pinta a sua camada de tinta e ela faz parte daquele todo, mas ela não vai aparecer, porque logo depois alguém vai lá e vai criar outra camada por cima. Então é aquilo de você viver nesse mundo e você deixar a sua pequena marca que vai fazer a diferença no todo, mas que daqui a 100 anos, 50 anos, não vai ser lembrado, ninguém vai saber que você existiu. E quando eu paro pra pensar que eu não sei o nome de metade dos meus tataravós, eu penso exatamente nisso, assim, essas pessoas existiram, elas fazem parte do que eu sou, elas fazem parte do mundo de determinadas maneiras, mas é isso, elas já caíram no esquecimento, e isso é o que vai acontecer com cada um de nós, né? Não tem jeito. E aí um ensaio que começa pra mim como uma coisa absolutamente ridícula, termina num lugar como esse que me faz ficar pensando sem parar em como é assim que a vida funciona, e é isso. E falando em vida funcionar, tem um outro ensaio, que é o último ensaio do livro, que é o Três Fazendeiros a Caminho de um Baile, e que também é extremamente profundo, porque John Green analisa então essa foto, que foi tirada em 1914, em que a gente tem três fazendeiros alemães indo pra um baile, três jovens. E aí o que ele fala sobre essa fotografia, e na verdade sobre qualquer outra fotografia que existe no mundo, é que aquilo ali é sobre saber e não saber, porque os três fazendeiros estão ali sabendo que eles vão pro baile, mas eles não estão sabendo que pouquíssimo tempo depois a Primeira Guerra vai eclodir e enfim, descambar em milhares de mortes, e muito provavelmente a deles. Então a vida é sobre saber e sobre não saber, e ele coloca que a gente nunca sabe o que tá além do nosso horizonte, e seja pro mal e seja pro bom, né? Aqui nesse ensaio ele acaba focando no ruim, e ele fala sobre, né, sei lá, como a gente pulou ondinhas no Réveillon de 2019 para 2021, sem saber o que tava vindo aí na nossa frente, essa pandemia. Mas me lembra muito de um poema, que eu já não me lembro de quem é, eu não me lembro nem se é um poema ou se é um texto, mas que a minha amiga me mandou uma vez, e que chama Joy is Coming, e que fala sobre como, por mais que a gente não saiba, a alegria tá vindo aí. Pode não ser a felicidade, pode não ser algo muito grande que vai marcar a sua vida pra sempre, mas a alegria tá vindo, de uma forma ou de outra ela tá vindo, nem que seja num balde de pipoca. Então, assim como coisas ruins e grandes horrores, como ele coloca aqui, estão vindo, penso eu que temos que lembrar sempre que a alegria também tá vindo. Joy is coming. Não importa o que tá acontecendo, não importa o que de ruim vai acontecer ainda, joy is coming. E a gente tem que aceitar que a gente não sabe de nada, nem do ruim e nem do bom que tá vindo por aí, e que é só por isso que faz sentido viver, não é mesmo? E por fim, né, deixei por último um ensaio que não é nada profundo, e que se chama Os Cachorros Quentes, da Ben Jerry's Best Pilsur. Provavelmente eu falei isso errado, mas que é um ensaio muito engraçado, que eu gargalhei alto enquanto eu lia, que é sobre uma viagem que ele faz na Islândia, e de repente
a Islândia ganha a sua primeira medalha olímpica da história, que é com o handball masculino. E tipo, o país fica transtornado, assim, todo mundo vai pras ruas e comemora como se fosse um grande carnaval, tudo por conta da primeira medalha olímpica que eles ganharam. E isso me fez muito pensar sobre como a gente se acostuma com as coisas, né? Enquanto eu assistia os Jogos Olímpicos e eu ficava muito feliz com cada medalha do Brasil, eu ficava pensando que isso não deve ter qualquer peso pros americanos, né, que ganham, sei lá, todas as medalhas e que estão mega acostumados com isso, né, e ainda assim no Brasil a gente tá acostumado a ganhar algumas. Agora, você imagine ganhar a primeira e o país todo vai pras ruas e toma cerveja e brinda com desconhecidos, e o John Green falou que ele vivenciou aquilo com tanta intensidade sem querer que de repente ele era muito fã do time de handball da Islândia e que o time tinha ganhado, né, um novo torcedor fanático. E enfim, eu acho que eu trouxe esses ensaios e fiz questão de terminar a minha lista de favoritos com esse aqui pra dizer que isso é John Green. Isso é analisar a vida com esses olhos tão profundos e leves ao mesmo tempo, e por isso eu amei esse livro e já tô ansiosa por qualquer outra coisa que o John Green venha a lançar. Eu falhei quando eu pensei que eu não teria vontade de ler esse livro, porque quando eu li A Culpa das Estrelas eu devia ter aprendido que quando um dos nossos autores favoritos lança uma lista de compras, você deve querer ler, e o John Green se provou com isso daqui. Tem algumas passagens dele que eu não gosto, sim, eu não gosto de Will, por exemplo, que é um livro que ele escreveu junto com David Lifton, e eu também não gosto do conto dele em Deixa a Neve Cair, que é um outro livro, né, que tem contos de mais autores, e eu sequer gosto de Teorema Catherine, mas tá tudo bem, pelo fato dele ter escrito grandes outras coisas que eu amo, ele sempre vai merecer uma chance, e eu deveria saber disso. E então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos, e deixarem um joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!